E aí pessoal, tudo bem? Já faz um pouco mais de 10 dias que chegou aqui em casa a minha impressora 3D. Eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês como tem sido a experiência até agora. O que eu gostei, o que me surpreendeu e principalmente se vale a pena ter uma Bambolab aqui em casa. Porque vamos ser sinceros, né? Impressora 3D não é bem um item essencial na vida de ninguém, mas pode ser extremamente útil e até se pagar, dependendo de como você usa. E se você reparar, tô de escritório novo, né? Esse cenário aqui tá um pouquinho diferente. Aos pouquinhos, eu tô montando um cantinho do It Yourself aqui no meu mini home office. A maior parte das minhas ferramentas fica lá em Friburgo, mas eu queria um espaço compacto, porém funcional, para fazer projetos menores aqui em casa. E a Bambolab virou o coração desse cantinho. Eu não vou ficar falando aqui de ficha técnica e todas as características dessa impressora. Já tem muito conteúdo técnico aqui no YouTube. Esse vídeo é mais sobre a minha experiência real e tudo que eu descobri e aprendi nesses 10 dias. Vamos lá. Antes de tudo, eu sempre tive interesse por impressão 3D, mas me parecia algo complexo, caro, e muitas das peças que eu vi antigamente pareciam meio cafonas, sabe? Com acabamento ruim. Eu olhava assim e pensava, pô, isso aqui parece aqueles brinquedinhos de feira, cheio de marca, bem frágil. Só que isso mudou muito nos últimos anos. Cada vez mais eu comecei a ver projetos mais legais, melhor acabados, sabe? Com cara de melhor qualidade. E principalmente úteis. Foi aí que começou a fazer sentido para mim. Além disso, eu também vi 2 conhecidos meus no Instagram que já estavam imprimindo em 3D. Isso me motivou. Mas, com tantas impressoras, por que eu escolhi a Bambolab A1? Como eu disse, uma das minhas principais objeções era a complexidade. Eu não queria uma impressora que exigisse muitas configurações e ajustes, nivelamento manual, ajuste fino constante, configuração técnica pesada. Eu queria uma máquina que me deixasse focar em imprimir, em criar, e não passar horas ajustando parafuso, nivelando coisas. Para mim, o grande diferencial dessa máquina foi o ecossistema da Bambu. A impressora se conecta direto com o Bambu Studio, que é um software excelente de fatiamento da Bambolab. Os perfis de materiais já vêm todos otimizados para impressão de cada material em diferentes qualidades. Tem conexão Wi-Fi integrada, tem um aplicativo para acompanhar a impressão, faz até time-lapse. Tem integração com o Maker Road, que é uma plataforma com milhares de modelos prontos e gratuitos. A Bambu até me lembra um pouco a Apple nesse sentido. É tudo muito bem acabado, muito intuitivo, muito fácil de usar. Então você entra num sistema onde foi tudo pensado para funcionar junto, né? E como foi na prática? Eu achei que ia passar bastante raiva no início. Ia ter muita peça torta, muito retrabalho, muito erro, né? Eu já estava até me preparando psicologicamente para me arrepender, porque é natural, né? É uma coisa nova para mim, mas foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. Começando pela montagem, assim, ela chega já pré-montada, né? Meio pronta. Muito organizado, muito bem embalado. E são poucos passos, assim, super bem documentado. A calibração foi feita automática. Então não foi aquela coisa de 3 horas montando e rezando pra funcionar, sabe? Cara, e a primeira peça foi aquele barquinho já padrão, né? E não ficou aceitável, ficou muito boa mesmo a impressão. Eu até fiquei desconfiado, porque eu falei, cara, não é possível isso tá tão fácil assim de imprimir. Ficou com uma boa adesão na mesa, as camadas ficaram uniformes, não ficou nenhuma falha gritante, sabe? Não precisei mexer em um monte de configurações. Sabe quando a gente fica pronto assim pra dizer, cara, eu sabia que isso aqui ia ser complicado? Mas não ficou, assim, não aconteceu dessa vez. Eu até fiquei procurando defeito pra justificar essa desconfiança que eu tava, porque eu já esperava algo muito mais difícil. Aí eu fui pro software, né, pro Bambu Studio. Cara, outra coisa, assim, é muito visual, muito fácil. Eu que já mexo em Photoshop e outros programas, foi muito fácil. Você vê o modelo ali 3D, consegue visualizar as camadas e, como eu disse, tem perfis prontos pro PLA, pro PETG, que são os filamentos, né? O slice é muito rápido, né? O fatiamento é muito rápido. O envio para impressora é direto pelo Wi-Fi. Então, assim, muito fácil. Se você quiser mexer fino, fazer pequenos ajustes de velocidade, de qualidade, você consegue. Mas você não precisa, você não é obrigado a fazer isso. Uma outra coisa muito surpreendente, assim, para mim foi a velocidade dessa impressora. Pô, impressionante. Os movimentos são rápidos, assim, muito rápidos, muito estáveis. E o mais importante, né, ele é rápido, mas não perde a qualidade sendo rápido. Então, para a expectativa que eu tava, ela foi muito rápida e com acabamento muito bom. Eu já imprimi peça aqui que eu não precisei ajustar nada, nem passar estilete, lixa, nada. 100% pronta. Isso por si só já é um grande diferencial para essa impressora. Mas calma lá, né? Também não foi tudo tão simples assim, tão perfeito. Tiveram algumas peças que eu tive dificuldade de descolamento,
de a impressão, a qualidade não ficar tão boa. Teve peça que simplesmente não deu certo. Teve impressão que soltou no meio, teve impressão que foi derrubada dali porque eu esqueci de regular algumas coisas. Então esse aqui é um porta-escovas de dente que eu transformei em porta-pincéis. Ele é feito em... São 3 peças e 2 plates, né? Imprimo ele em 2 vezes. Uma eu imprimo essa parte aqui que é bege e a outra eu imprimo essa parte que é laranja. Isso aqui foi a primeira tentativa da tampa desse porta-pincéis. Quando a gente está mexendo ali na mesa, no que a gente chama também de plate, o que acontece? Sua mão fica engordurada. Muitas vezes, né? Você vai, sei lá, mexe em coisas e tal. A própria gordura do corpo mesmo, você vai botando a mão ali, aquilo, o mínimo que fique é o suficiente para não ter boa adesão. E aí, quando não tem boa adesão, o que acontece? As primeiras camadas, que eram para ficar coladinhas, elas vão descolando. E aí, quando descola a primeira camada, todo o resto dá problema. Foi o que aconteceu aqui. Teve um outro também que deu problema, que eu imprimi, que foi o Legolas. E daqui a pouco eu falo um pouquinho dele. E essa coisa do plate engordurado, cara, super simples de resolver. Eu peguei o plate, tirei dali, peguei uma esponjinha pro lado amarelo, detergente, água, e limpei. Basicamente, detergente e água, detergente neutro. Então, se o plate não estiver bem limpo, não estiver desengordurado, a adesão das camadas vai ficar prejudicada e vai dar problema em todo o resto. Então, você precisa resolver. E aí, depois que eu limpei, que eu lavei lá a placa, ficou perfeitinho e eu consegui imprimir, como vocês viram, ficou perfeito. Então, na maioria das vezes, é um ajuste simples, um detalhe que você vai aprendendo com a experiência. E agora, gente, vamos ao que interessa, né? O que eu imprimi nesses primeiros dias com a impressora? Eu não comprei impressora para ficar imprimindo bonequinho, como as pessoas falam. Isso não quer dizer que eu não imprimi bonequinhos. Porque também gosto. Vou mostrar daqui a pouco para vocês cada um deles. Mas eu comecei de verdade, as primeiras impressões foram com coisas úteis para a própria impressora. Então, eu imprimi um scraper, né, que é um negócio para descolar ali da mesa. Imprimi o suporte do AMS. O AMS é aquilo ali como se fosse um carrossel de filamentos, né? Você coloca vários rolos ali, são 4 que ele cabem ali, e a impressora vai trocando os filamentos sozinha, quando precisa. Então você tem lá, sei lá, 4 cores. Quando ela precisa da cor que está no carretel número 3, ela já sabe e já puxa. Então, seja para fazer uma peça colorida ou para continuar imprimindo quando um dos rolos acaba, o AMS acaba sendo muito útil, né? Mas não é obrigatório, eu poderia imprimir uma cor de cada vez. Esse suporte do AMS que eu imprimi foi para botar ele ali em cima da impressora e economizar espaço na mesa. Porque se eu tivesse com ele aqui do lado, eu não ia ter um espaço de trabalho aqui do lado direito, onde fica aqui atrás de mim. Só que eu precisava de algo firme, né? Eu tava com medo de botar o AMS ali em cima e do nada cair um rolo, ou cair o próprio AMS. Então, primeiro eu melhorei as condições ali para imprimir melhor com a Bambu Lab. Porque eu já tenho essa mentalidade de maker, né? Eu prefiro gastar um tempo e deixar tudo redondinho, deixar tudo em condições de uso para não ter problema durante as impressões. Mas vamos falar do que interessa então. Agora sim vamos falar das impressões. O que foi que eu imprimi? Já mostrei para vocês que teve bonequinho, né? Imprimi umas firulinhas, umas coisas úteis também, algumas coisas de decoração, de organização. Eu listei aqui algumas que valem a pena a menção. Eu imprimi mais do que eu vou mostrar, obviamente. Mas a primeira, assim, que para mim foi uma das maiores surpresas, foi o Gridfinity. Então eu descobri esse Gridfinity, que basicamente é um sistema modular de organização. Então você imprime uma gradezinha e ele tem os módulos que você vai encaixando. Cara, é bizarro, é totalmente personalizável, assim, é tipo um Lego, só que para adulto, né? Vamos lá, vou mostrar para vocês, eu vou mostrar. Sabe aquela gaveta cheia de fio, cheia de adaptador, que a gente vai guardando e que fala assim, vai que um dia eu preciso. Não, isso aqui pode ser útil no futuro, já coisa de quem tá ficando mais velho, né? Então, eu tenho uma dessa também, tenho que confessar. Olha aí, eu vou mostrar. Vira bagunça? É isso aí, então. Agora, olha o trabalho em andamento com o Gridfinity. Surreal, gente. Olha a diferença de organização. Ainda não terminei, né? Ainda estou imprimindo aqui, imprimir as grades. Demora, né, gente? Cada impressão, às vezes, é 2, 3 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas. Então, dependendo do número de modelos e do formato, da quantidade de material, demora mais, né? Mas olha a diferença. Já mudou completamente a forma de usar a gaveta. Fica muito, muito, muito mais fácil encontrar as coisas. Agora, sei lá, em menos de 30 segundos, eu já encontro, né? Então, isso ajuda muito no dia a dia. Por mais que a gente não use isso todo dia, sempre que eu precisar, precisando de um cabo USB-C, vou ali, é muito mais fácil de encontrar. Eu parei também de fechar a gaveta daquele jeito, né? Tipo, de empurrar assim e fazer caber para conseguir fechar.
Então, se vocês curtiram, eu posso fazer um vídeo explicando tudo sobre o Grid Infinity, desde como você planeja ali, até onde você acha os modelos, como imprime. Cara, é muito útil, recomendo muito. Se quiser, comenta aí que eu gravo um vídeo para vocês depois explicando um pouquinho disso. Outra coisa muito útil que eu imprimi foram as caixinhas do Uno pra Lara. É pirula, mas é muito útil. Deixa eu pegar aqui. Eu já deixei separado aqui. Fala aí se não são legais. Muito legais, né? Eu imprimi do Uno Flip e ainda botei o nome dela aqui, da Lara. Melhor do que ficar passando toda hora Durex nas caixinhas originais, né? Aquelas caixinhas de papelão, conforme você vai botando as cartas ali, elas vão rasgando. Ainda pra Lara, eu imprimi umas tags de identificação, não sei se dá pra ver. Isso aqui é pra pendurar na mochila, pra pendurar no estojo. Eu fiz essa aqui, maior, fiz uma menorzinha, igualzinha essa menor, e fiz uma outra que é só com nome, só as letras. Então isso ajuda muito a identificar os itens na escola e ainda fica bonitinho, né? É uma solução baratinha que faz muita diferença lá no dia a dia. Outra coisa que eu imprimi foi essa caixinha de passarinho. Caixinha não, gente. Casinha de passarinho. Que eu vou levar lá pra Friburgo, ó. É uma casinha de passarinho mesmo. Diz aí se não ficou lindona também. Vê se dá pra tá pegando em foco aí. Gente, às vezes eu olho pra cá porque aqui eu tenho um retorno da minha imagem, né? Então eu consigo ver se tá em foco, por isso eu olho pra cá. Essa caixinha aqui, cara, também ficaria ótima aqui na varanda do apartamento. Eu usei 3 cores aqui, né? O marrom, o cappuccino e o verde. Além disso, eu ainda fiz aqui uma brincadeira com dry brush. Não sei se dá pra ver que tem um volumezinho aqui. Além do 3D da própria impressão, né? Eu fiz umas marcaçõezinhas de dry brush aqui, um sombreamento. Só pra dar um charme, né? Eu acho que os passarinhos vão gostar. Vocês lembram que eu falei que não serve só pra imprimir bonequinho, né? Mas eu imprimi, vocês viram. Vou mostrar pra vocês os principais, assim. Eu acho que foram os únicos também que eu imprimi. Imprimi um ou outro. Eu comecei com esse aqui, ó. 2 versões dos mini boras aqui. Fiz essa aqui. Tudo usando ferramentas de inteligência artificial do próprio Maker Road, né? Tipo, ferramentas gratuitas. Esse aqui é o segundo. Eu imprimi em marrom, depois pintei com canetinha acrílica. E achei que ficou meio escuro, mas eu tô aproveitando ele aqui. Então agora eu tenho 2 mini boras supervisionando aqui as impressões. E quando alguma coisa der errado, eu boto a culpa neles, né? Um dos últimos bonequinhos que eu imprimi foi esse aqui, ó. Foi o Legolas. Imprimi o Legolas. O Lego Live. Adoro esses trocadilhos. Afinal, né, todo maker precisa de um personagem épico na bancada. Ah, esse aqui tem história, hein? Esse aqui, a impressão deu muito errado. Eu tive que dar uma solução, porque quando eu imprimi a primeira vez, esse braço aqui precisa de um suporte, né? Porque ele fica flutuando. Então, esse suporte não deu certo e esse braço ficou feio na primeira impressão. Aí o que eu tive que fazer? Imprimir só uma metade dele, cortar, lixar. No cabelo dele tem uma marcação aí. Deu trabalho, ele era todo bege. Eu que pintei com canetinha também. Até que ficou bonitinho. Como é pra mim, eu aproveitei ele mesmo meio quebradinho, pintei e tá aqui. Tô deixando ele aqui em cima da mesa, que é um personagem que eu gosto muito, o Legolas. Teve mais um que não é bem um boneco, mas foi uma das primeiras coisas que eu imprimi. Você sabe aquele titã da mitologia grega, o Atlas, que carrega o mundo nos ombros? Então, eu imprimi um deles. Só que o trabalho aqui em casa é um pouquinho mais leve, ele não precisa carregar o mundo inteiro. Ele carrega só a Alexa. Então, esse é o Atlas. Foi uma das primeiras impressões que eu fiz. Ele é aquele tipo de coisa que você não sabe que precisa até você ver. Depois que você vê, você sabe, cara, como é que eu não tive isso antes? Cara, ele é muito perfeito, né? Muito bem feito. Parabéns à pessoa que modelou. A minha impressão mais recente, eu acho que foi essa aqui, ó. Eu já comecei a inventar moda, né? É um porta-chaves, eu postei até nos stories lá. É um porta-chaves com movimento de engrenagem, né? Deixa eu ver se dá pra mostrar, não sei se tá em foco. Tem até rolamento aqui dentro, tem um esquema que eu precisei botar uma pilha para fazer peso. Aí a versão original dele era de uma chave só. Mas quando eu fui mostrar isso aqui pra Joy, ela sugeriu que fosse para 2 chaves, né? E fez total sentido. Então, o que eu fiz? Eu desenhei e imprimi essa pecinha aqui, ó. Não sei se tá em foco, gente. Essa pecinha aqui, e botei 2 ímãs para segurar as chaves com a força magnética, né? Com a força do ímã.
Então, eu comecei imprimindo coisas simples, né? Depois fui para organização, depois fui para estética e, de repente, já estou mexendo com engrenagem, com rolamento. E é natural, porque você vai entendendo ali como é que é esse mundo da impressão 3D, quais são as possibilidades, e o que tem mais a ver com você, né? E você vai gastando mais tempo nas coisas que te agradam. Agora, é uma coisa certa, assim, são 15 dias intensos, porque você vai aprendendo, vai imprimindo, cada impressão demora muito, né? Então a chave vira quando você percebe que você não comprou só uma maquininha legal. Você tem uma ferramenta que é super útil e essa mudança de mentalidade é o que faz você aposentar ou não a tua impressora. Você começa querendo só imprimir e de repente já está estudando material, entendendo sobre umidade, temperatura, porque imprimir com PLA, né, que é um dos materiais, é super tranquilo, é bem fácil. Já o PETG exige um pouquinho mais de atenção, porque ele faz aqueles cabelinhos, né, que eles chamam de tipo umas teias, e tem o TPU, que eu já tentei imprimir alguma coisa aqui, mas é um caso de amor e ódio, porque é legal, é bom demais você poder imprimir algo mais maleável, que é o TPU, mas eu ainda não encontrei a configuração certa, assim, ainda estou passando um pouquinho de raiva. Outra coisa muito importante, filamento precisa ser armazenado corretamente. Então eu precisei comprar caixa, sílica, saco com vedação, a vácuo, para poder manter os filamentos organizados e secos, né? É uma coisa bem fácil de fazer, mas requer certos cuidados e você acaba tendo que comprar algumas coisinhas para complementar esse universo aí da impressora 3D. Uma outra coisa que eu estou sofrendo um pouco aqui é que eu não estou podendo ligar o ar-condicionado, porque muda, né, a umidade do ar, a corrente de ar pode afetar a impressão, variação de temperatura, né? Então você liga, desliga o ar, liga o ventilador, desliga o ventilador, isso também interfere. E como ela é aberta, né, não é uma impressora 3D fechada, com capa, então às vezes eu tenho que escolher. Ou eu fico com conforto térmico aqui no escritório, ou uma peça perfeita, não dá para ter os dois sempre. Então eu posso arriscar de vez em quando, deixar o ventilador ligado, deixar o ar-condicionado ligado, mas aumenta a chance de algo dar errado durante a impressão. Então, a impressora fica confortável, já eu nem sempre, né? Cara, uma outra coisa que me surpreendeu muito, assim, nesse universo da impressão 3D foi a comunidade, assim. A galera é muito unida, compartilha muita coisa. A gente tem o Maker Road, tem Printables, vários sites, assim, que oferecem projetos grátis, modelos remixados. Então, você pensa numa necessidade, assim, alguma coisa que você quer imprimir. A chance de alguém ter disponibilizado o modelo já é muito grande, assim. Alguém que já passou pelo que você está passando, já disponibilizou isso online e você só precisa pegar ali e imprimir. Claro, se você for vender, tem umas questões de você pagar royalties e tudo mais, mas em geral, quando é para uso pessoal, você não tem esse problema. Então, se você está na dúvida se vale a pena, vou te dar alguns parâmetros. Você gosta de resolver problemas? Você curte organizar coisas? Você gosta de personalizar coisas? Curte decoração? Você tem criança em casa? Você gosta de action figures, de bonequinhos? Você curte ferramentas, soluções? E, principalmente, você tem intenção de fazer uma graninha extra vendendo itens de impressão 3D? Então, talvez funcione muito bem para você. Assim, tem muitos motivos para você ter uma impressora 3D. Agora, se você só quer apertar o botão, não quer aprender nada, não vai estudar, não vai entender como funcionam os mecanismos, como é que faz uma manutenção, como é que cuida dos filamentos, se você não quer ter trabalho, então a impressão 3D não é para você, porque você precisa ter esse conhecimento, apesar de ser muito simples, você precisa ter algum conhecimento para manter tudo funcionando da melhor forma, né? Uma outra coisa que me preocupou um pouco antes de pegar, né, a impressora 3D é se ia mudar minha relação com o trabalho artesanal, né? Se ela ia mudar como eu penso o trabalho manual, o trabalho artesanal, como é que eu resolvo as coisas. E de fato muda, só que ela não substitui, ela complementa. Já estou imaginando aqui vários projetos misturando, inclusive, impressão 3D com madeira, por exemplo, né? Poderia fazer um suporte aqui para o monitor com os pés impressão 3D. Pensei também numa prateleira, isso já vi que tem modelo de você botar ali as mãos francesas e de repente fazer uma plataforma de madeira ali. Porra, várias ideias. E o Bora de Reforma é sobre isso, né? É sobre você fazer as coisas você mesmo. E eu só adicionei mais uma ferramenta nessa história do Bora de Reformas. E se você curte esse lado mais criativo e funcional, já deixa seu like, se inscreve, compartilha com os amigos, me ajuda aí a chegar nos primeiros 1000 inscritos, porque pelo jeito essa nova fase ainda vai render bastante projetos. E no mais, bora de reforma!